Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom, vamos puxar já esse gancho de uma conversa ali entre o presidente Lula, o presidente da Câmara Arthur Lira e esse ambiente político para a regulamentação, para a chegada de uma parte, né, da reforma tributária ontem ao Congresso. A gente ouve aqui falas tanto do ministro Fernando Haddad quanto de Rodrigo Pacheco sobre a reforma tributária. Numa democracia, nós temos que saber negociar com os representantes do povo. Nós temos que saber compreender a dinâmica da nossa democracia e tentar aperfeiçoá-la o mais possível. Mas o que eu quero dizer é que todos os projetos encaminhados ao Congresso receberam atenção e o presidente Lira me afiançou que o calendário que ele pretende fixar para a deliberação nesta casa vai até o recesso do meio do ano. Tivemos um êxito muito importante no ano passado, ao encerrarmos o ano com a promulgação da emenda constitucional da reforma tributária. E agora esse ano de 2024 passa a ser um ano de prioridade para esse tema da regulamentação. E tem um prazo, né, curto, afinal de contas, esse ano tem eleição. Pois é, você sabe, Carolina, Heisen, ouvintes, quando eu conversei com o Fernando Haddad, ele estava antes, né, já tem algum tempinho, ele estava reclamando da demora, né, ali do Congresso empurrando tudo com a barriga. A pauta toda muito atrasada, o Congresso não tinha começado. Aí eu falei com o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Arthur Lira disse: quem não mandou a regulamentação da reforma foi o Fernando Haddad, foi o governo. Então, o Arthur Lira reclamou muito da perda de timing do Fernando Haddad, né? Porque ele lembrou, o Arthur Lira me lembrou, olha, teve o Carnaval, teve a Semana Santa, teve o feriado, teve o outro feriado, né? Agora tem aí, vem aí a janela partidária, teve a janela partidária, aí tem as festas juninas, e aí depois tem um recesso. E aí o Arthur Lira disse, olha, a regulamentação vai acabar só sendo votada depois da eleição municipal, entre o fim da eleição municipal e o início do recesso. Ou seja, um tempo muito apertado, corre o risco de não dar tempo de aprovar ainda em 2024. Pois ontem mudou tudo, né? O Haddad fez essa manifestação, que não foi exatamente uma entrevista, porque ele praticamente não respondeu pergunta, mas uma manifestação agradecendo ao presidente Lula, citando várias vezes o Lula, citando o Arthur Lira, deu um abraço aos sorrisos, ele e o Lira. Essa semana foi a semana em que o Haddad leu pouco, deixou os livros de lado e se dedicou ao Congresso e particularmente a negociações com a presença de Arthur Lira, né? Então ontem eu ouvi o gabinete do Lira e a decisão é aprovar a regulamentação o mais rápido possível antes de 16 de julho, que é o início do recesso parlamentar. Aí eu pondero que, essa regulamentação, ela tem simplesmente 300 páginas, né, com 500 artigos e é apenas a primeira parte da regulamentação. Né? Então, se o governo, para conseguir consenso interno e chegar a essa proposta, demorou tanto tempo, até o final de abril, por que o Congresso vai votar tudo rapidinho ali em maio e junho e meio julho? Não sei se dá tempo, mas que o Arthur Lira está numa boa com o governo está numa boa com o Arthur Lira neste momento, amanhã nunca se sabe, isso é uma verdade. Assim como o Rodrigo Pacheco, que tem criado muitas dificuldades
não só para o governo, como também para o Supremo, também está demonstrando muita boa vontade. Então, vontade das cúpulas há, né? Mas como diria ali o outro, o problema, né, o diabo está nos detalhes. E essa reforma tem muitos detalhes. Eu estou lendo aqui no Estadão, né, que a reforma, por exemplo, prevê menos imposto para advogado, engenheiro, economista e veterinário. Estranho, né? Por que esse menos imposto? A gente fica assim pensando, se tem para umas categorias, as outras também vão se organizar para pressionar o Congresso e serem incluídas, né? São 18 profissões. E as outras? Bem, também a cesta básica com imposto zero deixa de fora as carnes e o sal. Que é isso, né? E também a reforma tributária, essa regulamentação, propõe um imposto diferenciado para carros e refrigerantes. Ou seja, mais imposto para carros e refrigerantes que são considerados, vamos dizer ali, né, a gente está chamando de imposto do pecado. Mas e os alimentos ultraprocessados? Ficaram de fora. E esses alimentos ultraprocessados, conforme o mundo inteiro já sabe, já divulga, são nocivos à saúde. Então, tem muita discussão pela frente e muito pouco tempo. Mas o importante nessa história é que o ambiente político foi desanuviado e pode vir aí uma surpresa com uma regulamentação da reforma tributária mais rápida do que se imagina. Vamos torcer, né? Tá bom. Vamos ver se de repente tem muito advogado, engenheiro lá no parlamento também, né? Em veterinário, pode ser que tenha. Eliane, vamos falar sobre a votação que estava prevista para ontem, as votações, né, dos vetos, que você destacou ontem, 33 vetos do presidente Lula. Não houve consenso, não ocorreu votação, até que foi bom para o governo, Eliane, porque poderia perder, né? Pois é, por que não houve? Ontem ficou o dia inteiro assim, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. O Arthur Lira era a favor de votar, né? Mas o governo fez as contas, olhou voto por voto ali, fez um balanço e o risco de perder era muito alto. Então o governo não quis correr o risco e houve um acerto com o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, que é presidente também do Congresso. Lembrando que veto é votado em sessões conjuntas da Câmara e do Senado. São as sessões do Congresso Nacional presididas pelo Pacheco. Então houve um acordão nesse ambiente que eu chamei de distensão política, nesse ambiente favorável, houve um acordão para não botar em votação para o governo não perder. Os três temas centrais, como a gente tem dito, mas vale repetir, são a questão da saidinha, né, já que o Lula vetou a proibição de presos visitarem a família, né, também a questão dos agrotóxicos e mais, né, aquele veto do Lula a 5,6 bilhões de reais para emendas parlamentares de comissão. Isso aí está sendo negociado o valor, né? Ok, nem tanto ao mar, nem tanto ao ar, nem 5,6 bilhões, nem o que o governo propõe, 3,2 bilhões. Ou seja, está em negociação, o governo decidiu ganhar tempo. Eliane Cantanhede vai também ficar por aqui para falar sobre o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que disse que o país assume total responsabilidade pelos crimes cometidos durante o período colonial, como a escravidão, o massacre de povos indígenas e os saques de bens. Vamos ver um trechinho da entrevista que ele deu a jornalistas estrangeiros. Eu queria repudiar veementemente estas declarações, lamentar que elas tenham sido feitas em nome do Estado português, lamentar que elas tenham sido feitas enquanto representante de milhões de portugueses, lamentar o que devem estar a sentir os antigos combatentes neste momento e tudo o que sentimos hoje do país real
em reação a estes comentários do Presidente da República. Como se fôssemos julgados pela história que tivemos no mundo inteiro e a ver a imprensa dos outros países a exultar com estas declarações e a exigir a Portugal ações concretas. Isto não é só um comentário disparatado, é uma traição ao povo português. A gente está ouvindo o André Ventura, que é oposição, né, ao Marcelo Rebelo de Sousa, que falou sobre o colonialismo e considerando que não é uma traição à pátria, né? Na verdade, condenando Marcelo a respeito dessa manifestação ontem, que aí sim a gente coloca para você, nosso ouvinte, Eliane, ouvir. E assumimos plenamente a responsabilidade por aquilo que fizemos. Não é apenas pedirmos desculpa. Né, sugerindo, inclusive, pagar os custos pelos abusos, né? Mas não pediu oficialmente desculpas. Mas o fato é que a oposição, o partido de extrema-direita Chega, reagiu enfurecido a essas declarações de Rebelo de Sousa, chamando de traição à pátria a proposta do presidente português. E aqui no Brasil, Eliane, a Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial, também já disse que a admissão é fruto de séculos de cobrança da população negra e um salto do debate e da importância do assunto. Essa declaração ela precisa vir ali seguida de ações concretas, como o próprio presidente parece estar se comprometendo e disse na sua declaração. E a nossa equipe, obviamente, já está aqui em contato com o governo português para dialogar sobre como pensar essas ações futuras e concretas. Bom lembrar também que o Brasil ele vem sendo pioneiro nessa pauta, né, desde a criação do Ministério da Igualdade Racial pelo presidente Lula, mas também com todas as outras ações que a gente tem feito até aqui e os diálogos que também têm sido construídos e feitos com a sociedade civil, com aproveitando o gancho aí, a ministra também já falando, né, desse viés brasileiro, no momento em que a gente tem visto um acerto de contas, né, algumas manifestações de outros países da Europa, como o Reino Unido, a Alemanha, a França e a Holanda, se movimentando de diferentes formas para reconhecer os erros do colonialismo no passado, né, Eliane? Pois é, o presidente de Portugal, o Marcelo Rebelo de Sousa, ele é muito, eu conheço ele pessoalmente, né? Ele é um homem muito firme, tem um viés claramente democrático e humanista, e ele coloca um dedo na ferida, porque Portugal pedindo desculpas pela primeira vez na história pela barbaridade que foi a escravidão. Quer dizer, seres humanos escravizando seres humanos a seu bel prazer, né? E pelos seus próprios interesses. Foi uma quadra muito terrível, cruel, dramática da história da humanidade. E ele pede desculpas, né, acenando aí, inclusive, com algum tipo de compensação. Lembrando que hoje é que dia? Hoje é 25 de abril. 25 de abril é o dia em que a Revolução dos Cravos faz 50 anos em Portugal. A Revolução dos Cravos foi exatamente a revolução da independência e do fim da ditadura militar em Portugal. E foi muito bonito porque... Por que o nome ficou sendo Revolução dos Cravos? Porque os portugueses, os civis portugueses, os manifestantes a favor da redemocratização distribuíram cravos aos soldados, né, que lutavam junto para restabelecer a democracia. Então foi um movimento muito bonito, com grande repercussão internacional, inclusive no Brasil, e hoje estão completando 50 anos. O presidente Lula, inclusive, foi convidado para ir a Portugal, mas não pôde ir, primeiro porque a questão interna exige a presença do Lula, com muita atenção com o Congresso, com muita votação de interesse da economia, etc. E segundo, porque esse movimento Chega, que é o movimento da extrema-direita em Portugal, é hostil ao Lula, né, e poderia fazer manifestações contra o Lula. Né, obviamente um movimento desses de extrema direita, que é contra Portugal, pedir desculpas
pela escravidão é um movimento identificado com o bolsonarismo no Brasil. Mas o fato é o seguinte, o presidente Lula já nos dois primeiros mandatos, fez referências mais de uma vez à dívida do mundo com a África. Né, ele defendeu isso numa viagem, me parece que à Etiópia, no primeiro mandato, e agora, em 2024, Lula foi à África novamente para uma reunião da União Africana, e ele novamente falou da dívida histórica do mundo e do próprio Brasil com a África. Então, acho que esse movimento aí do Marcelo Rebelo de Castro pode ser um movimento que cresça em ondas, com uma reparação à escravidão de homens e mulheres negras, o que é uma dor para sempre na história da humanidade. Aproveitar então rapidinho para falar também no outro assunto, Eliane, porque a Câmara estava analisando ali a inscrição do marinheiro João Cândido no livro dos Heróis da Pátria. Ele comandou a revolta da Chibata lá em 1910, exatamente porque negros eram castigados na Marinha, né, com chibatadas, e o comandante da Marinha, o almirante Marcos Olsen, é contra? Sim, não é só ele, né? A Marinha, historicamente, é contra. Sempre foi. Transformar o João Cândido em herói. O João Cândido é filho de escravos, a mãe e o pai eram escravos no Rio Grande do Sul. Ele virou marinheiro e ele foi o líder, em 1910, o líder de uma revolução que ficou sendo a Revolução da Chibata, porque era de melhores condições de trabalho, era também por melhor alimentação e contra as chibatas, porque os almirantes, os contra-almirantes, os capitães, enfim, os oficiais da Marinha espancavam os marinheiros, que eram na sua grande maioria negros, com chibatadas, ou seja, a escravatura tinha acabado, mas a punição típica da escravatura continuava permanecendo na Marinha. Então a Marinha, em vez de apoiar, não, a Marinha é contra e acha que seria, nessa carta do almirante Olsen ontem para a Comissão de Cultura da Câmara, ele diz que transformar um não-herói em herói seria avalizar o uso de armas, né, de atos violentos contra as instituições, contra a ordem e a hierarquia. Curiosamente, né, a extrema-direita, via o deputado Sanderson do PL do Rio Grande do Sul, já conseguiu aprovar no Congresso a inscrição de um outro marinheiro negro e também gaúcho, que foi o Marcílio Dias, no livro dos Heróis. O Marcílio Dias, que teve um braço amputado e morreu porque impediu, na Guerra da Tríplice Aliança, impediu que os inimigos derrubassem a bandeira brasileira do mastro. Ele tentou impedir, foi à luta sozinho e acabou morrendo. Então, é uma questão ali da Marinha, o Olsen representando uma posição da Marinha contra transformar o João Cândido em herói nacional. De quem é esse projeto? Transformar o João Cândido em herói nacional? De um deputado do PT, o Lindbergh Faria, PT Rio de Janeiro. Mas é uma posição histórica da Marinha. Eu acho que fica feio, mas enfim, é uma questão militar da história deles e tem a ver com algo muito precioso para as Forças Armadas: ordem e hierarquia. Não, a Marinha há muito tempo tenta fugir, né, desse debate em terra, não fala, se omite, enfim. E agora essa representação, né, desse atual comandante é muito representativa. E mais um motivo do que a gente precisa continuar falando sobre João Cândido e sobre o que ele representou, né, nessa luta antirracista. 9h30. Exatamente, né? Chibatada
em negros pós-escravidão, é você manter na prática a escravidão. Exato. Eli, obrigada por hoje, boa quinta-feira, até amanhã. Até amanhã, beijão.